Mal se mata um Ghostface e já aparece outro para tomar o lugar dele. E mal se lança um Pânico e já tem outro estreando na sequência. Ou pelo menos essa é a sensação que a gente tem desde 2022, quando depois de um intervalo de 11 anos, a série foi revivida com força total com Pânico 5, Pânico 6, que saiu menos de um ano depois, e agora Pânico 7, que já está em cartaz nos cinemas. Pânico, acho que é uma das poucas séries que tem uma base de fãs criada ali na fase original, que começou em 1996, e, sem perdê-la, criou toda uma nova base de fãs com essa nova fase. E mais curioso ainda, eu acho que é a única série em que a gente volta e volta e volta para ver como vão fazer tudo igualzinho de um jeito diferente. Sempre tem que ter aquela sequência de abertura clássica em que uma pessoa sozinha em algum lugar, normalmente uma garota, recebe um telefonema de um desconhecido que se revela o Ghostface e vai tentar matá-la ou matá-la mesmo de maneira horripilante e assim dá a partida num frenesi de assassinatos. Eu gosto muito, aliás, da sequência de abertura deste Pânico 7. Você tem 1000 compromissos diferentes, vai pegar calor numa hora, ar-condicionado gelado na outra e não sabe o que vestir? Não precisa entrar em pânico. A Insider acompanha o ritmo de seu dia com roupas versáteis, elegantes e muito fáceis de combinar para enfrentar qualquer temperatura ou ocasião. Sem falar no quanto elas são práticas, fáceis de lavar e de secar, super duráveis e ainda desamassam no corpo ou no cabide, sem ferro de passar. Fica melhor ainda, a Insider está antecipando o mês do consumidor. Não só o meu cupom BOSCOV dá 10% off ou 20% se esta for a sua primeira compra, como esse abatimento ainda se soma aos descontos do site. E hoje e amanhã, 27 e 28 de fevereiro, você ainda ganha frete grátis e brindes. Fevereiro é curto, mas ainda não acabou, então se apresse. E agora, de volta à resenha. Mas este aqui é um Pânico de transição. A maior parte dos personagens originais tinham voltado em Pânico 5, mas meio que para pontas de luxo. Agora, os produtores que devem estar de olho em mais várias continuações acham que é hora de passar o bastão adiante. E quem poderia fazer isso melhor do que a Sidney Prescott, a personagem da Neve Campbell, que agora não é mais ponta de luxo, não. Agora ela é protagonista mesmo. E daí a gente já engata direto nas tribulações da Sidney, que mudou-se de Woodsboro, a cidadezinha na Califórnia onde tudo aconteceu, para uma outra cidadezinha chamada Pine Grove, para tentar deixar o passado dela para trás e principalmente tentar evitar que o passado toque os filhos dela. Em particular, a filha mais velha dela, a Tatum, de 17 anos, que calha de estar naquela fase em que ela e a mãe só se estranham. Camada adicional de proteção, a Sidney é casada com o chefe de polícia dessa cidadezinha. Mas nada disso adianta, é claro, porque o Ghostface sempre vai ressurgir. À exceção de um dos filmes da série, são sempre dois, é claro, e são sempre novos personagens. Uma das coisas que a série sempre fez muito bem, desde os primeiros 4 filmes, que foram dirigidos pelo Wes Craven, que viria a morrer em 2013, quanto nos 5 e 6, que foram dirigidos pela dupla Matt Bettinelli e Tyler Gillette, quanto neste que é dirigido pelo novato na direção, porém roteirista veterano e roteirista original de Pânico, Kevin Williamson, nunca faltou criatividade para bolar as cenas de slasher. O slasher é um tipo de terror muito particular, não é exatamente o que eu mais gosto, embora eu goste muito dessa série. Particular porque ele trabalha o tempo todo em tensão e susto, tensão e susto. E susto é uma catarse, ela dissipa a tensão. Então, para conseguir um crescendo, você tem que a cada vez construir de novo uma situação. É muito mais difícil do que parece. Tem que ter tecido conjuntivo, porque se fosse só uma coleção de sustos, não teria efeito nenhum. Por outro lado, se tiver tecido conjuntivo demais, aí estraga a experiência. E eu acho que este, na verdade, é o ponto mais fraco deste Pânico 7. Está no tecido conjuntivo, está na ligação entre as coisas. A série preserva aquela pegada cômica, que é a assinatura dela, mas ela é diminuída em função de um aumento do drama.
Eu acho que o Kevin Williamson se estende demais nas partes em que ele tem que construir drama. Tem muito drama entre mãe e filha aqui, e tem até drama entre a Sydney e a Gayle Weathers, que, lógico, volta à cena também, na companhia agora da Mindy e do Matt, aqueles irmãos que a gente conheceu no quinto filme. Outro ponto problemático desse Pânico 7 é que o elenco jovem é muito menos forte do que o elenco do 5 e do 6, e os personagens que eles interpretam também não são aproveitados da maneira como poderiam ser. A sensação que eu tenho é que mesmo a escalação da Isabel May, que faz o papel da Tatum, a filha da Sidney Prescott, está sendo tratada como balão de ensaio. Ao mesmo tempo que o filme propõe ela como uma sucessora natural da Sidney, ele está perguntando para a plateia se ela acha que ela vai segurar a onda ou não. Mas se o público achar que não colou, não tem problema, porque essa é uma franquia que sempre sobreviveu na base do pessoal que quer copiar aquilo que aconteceu em Woodsboro em 1996 mesmo. Você sempre vai achar mais gente pirada querendo vestir a máscara do Ghostface e fazer o que ele faz. E aí tá outra coisinha em que eu me peguei. Eu não acho grande coisa a motivação dos Ghostfaces da vez, não. Mas tudo bem, porque eles se foram e logo, logo aparecem outros para tomar o lugar deles em um filme que talvez seja mais redondo, tenha menos altos e baixos do que este Pânico 7. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.